Hoje é um dia muito especial para nós como igreja. Eu comecei a pregar a palavra de Deus para a igreja. Minha primeira pregação foi aos 22. Aos 23 foi a minha primeira na igreja mãe, onde é que eu cresci. E eu lembro até hoje, eu preguei Filipenses 2, 5 a 11. Marcou a minha vida como que o tom de Deus na minha caminhada. E hoje quero que você celebre a obra de Deus na vida do Leonardo Leite. Aleluia! Oba! Glória a Deus. O Léo, ele é filho da casa, né? Quem viu ele nos grupos familiares, né, segurou a bolsa porque era Derrubava tudo. Fazia festa. Fazia. E aí as pessoas oraram bastante por você. E aí, minha mãe ali, tá aí você joelhão hoje. calejado. Glória a Deus. O Léo, ele, junto com a Rafaela, estão se preparando para serem líderes de igreja, estão cursando o Ceia College, estão aí se preparando, trabalhando, e na expectativa do que Deus vai fazer e como Deus vai se manifestar. E uma das coisas preciosas é que tá forte, Tá som, vendo, né? tá forte. Agora, Tá não tava forte com o medo, som. agora eu tô. É que o anjo esbarrou ali. Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, estenda a sua mão. Pai Celeste, muito obrigado pela vida do Léo, da Rafa. Obrigado pela alegria de ver a obra do Senhor na vida do teu filho. Queremos celebrar e engrandecer o seu nome sobre a vida do Léo, a obra do Senhor na vida dele. Obrigado que o Senhor é a sua paz, o seu descanso. E nós o abençoamos, Senhor, com um sentimento de estar em casa, de estar entre os que o amam. E que a palavra do Senhor, ela brote na vida dele de uma forma extraordinária. E que ela se multiplique. Senhor, toda a minha experiência que o Senhor tem me dado nesses anos todos, que essa unção ela venha sobre a vida do Léo. E a alegria de ministrar a palavra do Senhor brote no seu coração de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. 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 Então liga aí. Fechou. Glória a Deus. Bom dia, tudo bem, igreja? Vocês estão felizes? Amém? Eu quero convidar vocês, antes de começar, vamos abrir nossa Bíblia lá em Colossenses 1. Colossenses 1, ele é muito interessante. Paulo começa a sua introdução, ele faz ali a ação de graça, ele ora e aí ele começa a falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então que a gente possa ler, a gente possa meditar nisso um pouquinho antes, né? Eu acredito que Cristo é centro em tudo que nós fazemos, pensamos, agimos. Se Ele não é o centro, se Ele não é aquele que está com a gente, não vai dar certo. A equação não fecha no final. Amém? Então nós vamos ler um pouquinho, são 10 versículos. Ali começa no 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Feche seus olhos nesse momento. A gente possa estar trazendo à memória isso. Quando ele fala que ele nos libertou do poder das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, ele está contando a nossa história. É eu e você. Nós vemos aqui, pouco antes em Efésios, que antes andávamos todo mundo no mesmo rumo. Sobre o pecado, nós éramos inimigos de Deus.
Mas graças a Jesus que se entregou, hoje nós podemos ser considerados amigos de Deus. Somos filhos. Tome consciência disso. Comece a declarar: eu sou um filho de Deus. Cristo é centro na minha vida. Ele é o primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso melhor amigo. Tome verdade sobre a sua vida. Amém? Uma coisa que eu acho interessante, que a gente às vezes se perde, é que sei lá, não consigo explicar muito bem, mas pela história da igreja que a gente vê, nós começamos a entender que em algum momento da história que Deus foi alguém distante. Isso é uma mentira. Deus nunca foi distante. Deus, eu gosto de entender que Ele sempre está a um palmo de distância de mim. O salmista entendeu isso, olha, e o salmista, no caso Davi, olha quanto tempo antes. Ele nem viu realmente aquilo que Cristo fez, a morte, ninguém pregou essas coisas para ele. E era claro para ele de que Cristo estava à sua destra. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre perseverança. Esse é um assunto muito interessante. Eu tinha um tema, comecei a escrever, mas comecei a ver que na realidade esse tema é totalmente sobre a minha vida. Sentado aqui hoje no louvor, em pé, adorando, eu comecei a relembrar. Então eu acho que minha mãe entrou aqui na igreja em 2002 ou 2003, eu não vou saber. Mas eu tinha 2003, então eu tinha 2 anos quando ela entrou. Acho que nós já estávamos aqui, era bem criancinha. E para quem não sabe, eu perdi meu pai muito cedo, falecimento de trabalho. E eu e minha mãe ali, a gente passou por muitas coisas e eu lembro muito de que essa perseverança que a minha mãe teve, ela passou, e hoje eu tenho um exemplo disso sobre a minha vida. Eu acho que essa casa aqui é uma casa que realmente acolhe as pessoas. Pelo menos eu e minha mãe, nós temos esse testemunho de que uma viúva e um órfão achou um local para ser cuidado. Muitas vezes, eu lembro 150 milhões de encontros com Deus que a minha mãe foi. Nenhum deles que demoliu tudo o telhado lá de casa, caiu tudo. Eu não saí, eu era criança ainda, estava na casa da minha tia, ficou aquele alvoroço, mas eu também não estava nem aí, não tinha assim noção. Chegamos na igreja, minha mãe desesperada porque daí contaram para ela o que aconteceu, mas se tem uma coisa que eu me lembro é que na próxima semana isso já estava resolvido. E eu e minha mãe, naquela época a gente ainda não tinha as condições que depois nós viemos a ter. Então eu lembro claramente das pessoas entrando, ajudando. Carlos Artoff ali, que foi o nosso chefe ali, aquele que comanda, que tem a empresa. Ele nos abençoou, e muitos da igreja também a gente não pôde ter retribuído, O máximo que a gente foi oferecer ali uma água, um café, eu não sei muito bem, mas vocês estavam lá, então isso é um exemplo que me enche o coração de perseverança. Amém? Isso são exemplos, isso foi tomando meu coração. E eu lembro de cada dia dos pais que vinha aquela coisa, quando eu não tinha pai. Então eu começava a cantar, eu ia de boa, assim, apresentava, fazia ali nos ensaios, mas chegava na hora eu começava a chorar. E eu lembro de cada abraço de cada um de vocês que foi ali, o pastor Arno, todo mundo que me acolheu no momento em que realmente foi era um órfão, não tinha para onde ir, mas graças a Deus vocês me acolheram. E hoje, se eu estou aqui, é porque vocês, homens, vocês, mulheres, depositaram sementes poderosas na minha vida. Então eu devo isso a vocês, isso aqui é uma honra estar aqui hoje, é mais do que um presente, é uma honra. Então nós vamos começar, eu quero ler ali Romanos 5. E para começar, Romanos é uma carta muito interessante, ela é uma carta com o maior tratado doutrinário, Quando a gente fala de doutrina, não é aquela doutrinação ruim, é uma doutrina, é um conjunto realmente de todos os ensinamentos e que Paulo escreveu. Então o seu intuito nessa carta é revelar que a justiça e a esperança, e existe uma nova vida
em Cristo pela fé. Então nós vamos ler do 1 ao 4. E ele fala assim, Romanos 5, vamos começar no 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então o que ele está querendo falar aqui? Capítulo 5, né, quando você vai buscar em comentário bíblico, em YouTube, está falando sobre fruto de justificação. Ele está começando a explicar, né? Então ele fala que o tema central do capítulo 5 é que os crentes em Cristo, que são justos aos olhos de Deus, nós temos uma esperança segura de uma glória futura e de uma vida eterna. Mas, se você pega, tem alguns pontos muito específicos aqui nesse texto, né? Justificados, nós temos acesso à graça de Deus, nós nos gloriamos na esperança, e são esses termos que eu quero trabalhar hoje, não é nada muito difícil, mas são coisas que nós vivemos na prática, mas muitas vezes a gente só não sabe explicar exatamente o que é. Então nós vamos começar ali no justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o que é justificação? A justificação que ela é interessante, que ela é diferente de perdão dos pecados. Ela sobrepõe o perdão. Quando você é perdoado, você vai tirar a tua negativa lá no céu, todo o pecadinho que você fez desde quando você nasceu até hoje, o perdão foi e tirou, ele aniquilou, ele não tem mais. Só que agora, a justificação ela vem, e quando você puxa novamente a negativa para ver lá que está tudo riscado dos seus pecados, lá está escrito que você e eu, nós somos amigos de Deus. É isso que está escrito lá, a justificação faz isso por nós. E essa justificação, ela nos lembra de que agora nós cristãos, nós não precisamos mais viver com medo do juízo ou da ira de Deus. Porque o texto é claro, que nós temos paz com Deus. E essa paz não é um sentimento subjetivo. É uma realidade. É uma realidade. Eu e você hoje nós temos paz. Se o seu coração está aflito e não está conseguindo entender muitas coisas por meio de querer se justificar você mesmo pelo seu próprio braço, confie em Deus, tenha paz nele que Ele nos justifica. Continuando no versículo 2, ele vai falar que pelo qual obtivemos também acesso pela fé à graça, a qual estamos firmes. Então essa graça, ela é resultado da justificação. Porque eu e você nos tornamos amigos de Deus, hoje nós temos essa posição segura da graça. Mas o que é a graça? A graça é aquilo que Deus fez por nós. Quando ele ainda vai falar um pouquinho mais para baixo ali, que Cristo morreu ainda sendo nós pecadores. Então ele não olhou para nós assim, viu às vezes alguma coisa que tinha de igual. Não, tipo, vou morrer por um igual é mais fácil. Ele morreu por alguém que era inimigo dele. Então isso é graça. Isso é favor imerecido. Efésios deixa claro que nós não temos parte nisso. É totalmente dele. Nós não temos uma ajudinha, nós não temos nada. E a graça é algo que eu ouvi um exemplo, ela é muito interessante. Nós não precisamos entender a graça como algo que Deus deu um jeitinho ali quando Adão pecou. Né? Que senão a gente fica assim, né? Deus estava ali, né? Soberano, aí Adão pecou, daí Deus ficou, mas e agora? O que eu vou fazer? Adão pecou, eu não pensei em nada, não sei. A graça, inventei a graça. Não é dessa forma. A graça é de Deus. Deus e a graça são a mesma pessoa. A graça reside dentro de Deus, é um princípio de Deus. Então, nós podemos nos apegar a isso, porque Deus nos entregou isso e hoje nós temos acesso a isso todos os dias. E esse acesso eu achei muito interessante quando eu estava estudando, porque a gente vai ler, agora estamos mais chique, né? Temos acesso a grego, essas coisas mais fáceis aí, né? Não precisa tanto trabalho que nem tinha antigamente. E o termo acesso, ele tem 3 significados que eu gostei. O primeiro deles é introduzir alguém
no palácio, diante da realeza. O segundo dele é a aproximação para adorar a Deus. E o 3, que eu mais gostei, é a chegada de um navio em meio a mares turbulentos a um porto seguro. Então eu e você hoje, né, nós já somos amigos de Deus. Nós temos acesso todos os dias a essa graça. Amém? Amém. Aleluia. Que isso? Amém. Vamos comigo. Precisamos ir juntos. Falei que vocês têm acesso a essa graça diária e... Vamos! Agora eu entendo, né? Que senão... Antes era eu, às vezes sou eu que fico aí, né, meu? Agora faz sentido. Então nós temos esse acesso todos os dias, esse encontro com Deus. Deus não é alguém que precisamos ligar para o secretário ou para a secretária dele e marcar acesso na agenda. Ele é alguém que o simples fato de nós entrarmos num quarto, ou realmente um ou outro, ou sozinho, parado, ele está ali com a gente. Basta a gente prestar atenção. E nós temos ali, ainda no versículo 2, ele vai falar que essa graça, nós temos acesso, estamos firmes, e ele termina falando, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança, ela, se você pega no sentido original, ela está querendo falar sobre o final dos tempos. Essa esperança, ela é utilizada pouquíssimas vezes. Então ele está falando sobre o sentido escatológico, o sentido dos últimos dias, de que Cristo está voltando. Então essa esperança que nós temos na glória de Deus leva a que é uma promessa de que Cristo veio, fez, introduziu a gente numa nova aliança, Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele vem nos buscar. E eu e você hoje nós temos essa promessa de que seremos glorificados e purificados no dia derradeiro. E isso é uma promessa que nos resulta em alegria. Nós esperamos em alegria, não é algo que nós ficamos tristes ou desesperados, né? O que eu mais... Peguei um exemplo para explicar essa esperança. Eu estava escutando um pastor presbiteriano falando, que disse que foi um dos primeiros pastores a ser ordenado, Miguel Gonçalves Torres. Ele era muito doente, né, conta o autor do livro. E ele era uma pessoa que sofria de muitas doenças, mas ele sempre estava brincando nos corredores do seminário e tudo mais. E ele sempre falava que não basta você viver bem, é preciso morrer bem. Então nós temos um começo bom, às vezes ali os altos e baixos, que nem o Arno falou, nossa vida é cheia de altos e baixos, mas o que interessa realmente para nós é que no final nós temos sim um propósito que nós buscamos, que é ir para casa com Deus. E esse pastor, ele tinha isso tão agarrado nele, que no dia que ele estava para morrer, ele chama a esposa e ele fala: minha querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas não é verdade. É o céu que veio me buscar. E nessas palavras ele adormeceu. Então isso é uma verdadeira esperança da glória. É você estar nos últimos minutos da sua vida e relembrando de que realmente tudo aquilo que você viveu, se você pregou ou não, tudo aquilo que você todos os dias buscou através de uma devocional, no último instante da sua vida, valeu a pena, porque aquilo que nós vivemos, pregamos, tanto batemos, é verdadeiro. Amém? Às vezes a gente fica nessa, né? Eu já me peguei. Cara, a Bíblia, ela é muito complexa. Ela é muito, assim, incrível. Então tem coisas que ficam ali dentro, a gente passa mesmo a pensar, pô, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Não tem assim, eu não vou saber explicar para vocês o porquê que a Bíblia é dessa forma. Nós temos aí 2.000 anos, 4.000 anos de gente tentando explicar e ninguém conseguiu. Mas nós temos, de Gênesis 1, Apocalipse 22, um Deus que não teve problema em esbanjar, em enviar o seu Filho para nos resgatar. E hoje nós sermos filhos e nós vivermos para Ele. É isso. John Stott, ele foi um pastor, um teólogo muito importante. Tudo isso que eu falei, ele resume em uma frase. O crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus.
Ele não precisa de uma audiência ocasional. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio de Deus. Os frutos dessa justificação, ela vai repassar tanto o passado, o presente e o futuro do cristão. Porque nós temos paz com Deus, isso é resultado do nosso perdão passado. Hoje nós estamos firmes na graça, é um privilégio para o presente, dos nossos dias hoje. E essa esperança da glória de Deus é a nossa herança futura. É uma herança que nós temos. Mas isso aqui está muito lindo, está muito bom para ser verdade. Até porque se a gente prega isso para alguém, eu não sei se vocês concordam comigo, é impossível alguém não se converter. Então fiz um monte de coisa ruim no passado e eu tenho perdão. Hoje eu continuo muitas vezes fazendo as minhas coisas ruins, mas com o sentimento de querer acertar, de fazer as coisas certas para Deus, mas eu tenho acesso a essa graça e ainda eu tenho um Deus que vai vir me buscar. Isso é impossível alguém não se converter quando a gente conta isso. Mas ele fala, e não somente isso. E é aí que começa. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Uma coisa que eu me peguei esses tempos atrás, até conversei com o Arno antes de vir pregar aqui, graças a Deus, eu tenho uma vida muito tranquila. Pelas coisas que aconteceram com meu pai e tudo mais. Então eu e a Rafa hoje, o propósito, eu enxergo que é uma fatalidade ele ter morrido, mas esse falecimento dele me preparou para que hoje eu tivesse uma vida tranquila. Então eu vejo o cuidado de Deus nisso também. E eu me peguei, eu e ela, assim, 22 anos, a gente tem uma casa massa, a gente tem um carro legal, acabei de comprar, a gente tem também, comprei do Pedro uma motinho para ir trabalhar, para economizar um pouquinho. Então, sim, você começa a ver, são 22 anos, é muita bênção. E eu comecei a fazer o inverso, né? Às vezes a gente tem muito problema e começa a procurar a bênção. Eu falei, não, mas eu tenho muita bênção, cadê os problemas? Fiquei nessa. Onde que estão as tribulações? E aí, Cristo começou a me relembrar e a ver tudo que eu passei, até onde eu cheguei, hoje em dia no meu trabalho, a forma como eu tenho que me posicionar, porque o meu trabalho não é confessional, não é um lugar que realmente é cristão, tem pessoas cristãs, mas os cabeças, aqueles que estão lá, não são. Então, ainda, exato. Vou tomar aquele tal lá e é isso aí. E eu comecei a ver que essas verdades, essa justificação de ser amigo de Deus, essa graça diária que nós temos acesso, essa esperança, é isso que nos guiam todos os dias. Porque no dia da tribulação, eu não sei se muitos aqui já tiveram a oportunidade, a gente não vai lembrar o que é justificação no dia da tribulação. Eu nem sequer, porque a gente fica tão atribulado, tanta coisa acontecendo, a gente vai demorar para lembrar que existe uma graça. Mas nós precisamos ter isso enraizado dentro de nós, para que no dia da tribulação, no dia que nós estivermos caminhando, ali tudo nublado, a gente não sabe, não enxerga um palmo à frente, essas verdades vão nos guiar nesse dia ruim. Uma vez que nós temos isso enraizado dentro de nós, é um caminho. Paulo aqui, eu acho muito interessante, ele coloca literalmente um caminho, ele fala assim, Shalom, tem problema, mas aqui está o degrau. Se você não enxerga o que você está fazendo, ou não tem uma palavra clara de Deus, você tem os princípios dele, você tem a obra dele. Você caminhando em cima da obra, caminhando em cima dos princípios, muitas vezes não tendo uma palavra específica de Deus falando vai ou volta, faça isso, faça aquilo, caminhe em cima disso, não tem como dar errado. E essas verdades que nós temos, então, ela é para ser colocada em prática no dia a dia. As tribulações que nós passamos, elas vão fazer nós perseverarmos até o fim. E a perseverança, que é o interessante, ela só existe em momento de tribulação. Ou melhor, não só existe, ela passa a ser acionada nesse momento. Porque no momento em que nós estamos no momento bom, no momento em que está tudo tranquilo,
a nossa vida está caminhando, a gente não vai lembrar da perseverança. É algo nosso, a gente pode pensar, se preparar, mas é algo que realmente pega a gente de surpresa. É algo assim, a gente não tem como. A gente estava em casa, tranquilo, vem a mensagem do seu Ademar, de um dia para o outro. Vocês entendem que a tribulação ela não tem, ela não avisa, estou chegando, se prepare. Ela nos pega de uma hora para outra. Mas os problemas vêm, eles vão, mas aonde nós vamos estar no final de todas as coisas é que vai nos revelar se a nossa perseverança estava em cima daquilo que Deus deixou para nós. E a tribulação, ela produz caráter. Ela produz constância, ela produz realidade, e ela é o mais interessante que eu escrevi aqui, é que ela certifica aquilo que nós tanto acreditamos. Nós acreditamos muito na salvação, nós acreditamos muito de que Deus fala conosco, de que o nosso pastor nos guia, que nós temos pastores aqui que estão nos guiando para o melhor caminho, nós acreditamos fielmente nisso. Mas é no momento da tribulação, ali produzindo caráter, que Cristo está ali pegando a gente, que tem aquele probleminha ainda que a gente não resolveu, aquela constância ali que você só tem no dia bom, no dia mal você já fica meio mais ou menos. Ela produz realidade. Por que eu coloco aqui que a perseverança coloca realidade? Porque muitas vezes a gente não lembra da perseverança, ou de falar dela, porque nós ficamos assim, eu não sei em que momento da nossa caminhada, eu digo até da minha, que nós paramos de pensar que existe tribulação, que existe problema. Nós temos muito acho que é escapismo que fala que se tem algum problema, a gente já dá algum jeito, já eu tento sempre assim, se der algum negocinho, eu já corro ali, dou uma resolvidinha para ficar bem aqui. E assim, não deixa o negócio sair fora muito, que senão depois a gente não pega. Mas a realidade é que existe o problema, existem desafios, mas nós temos um Deus que está com a gente todo o tempo. Então, é essa tribulação que vai certificar aquilo que nós tanto acreditamos. Então, nós vamos forjar o nosso caráter com o de Cristo através da perseverança e não desistir. E muitas vezes, orar sem ter um direcionamento de Deus, às vezes, lendo a palavra de Deus sem se emocionar, que muitas vezes a gente lê a palavra, é impossível você não se emocionar. Você lendo uma parábola de um filho pródigo, você lendo as promessas que Cristo tem para nós, a gente às vezes se emociona, mas tem vezes que a gente não vai se emocionar. E a perseverança em não desistir disso é que vai nos levar a essa constância de ler todos os dias. É muito interessante assim, se você pega... Eu nem falei isso para o Arno. Se você pega... O Arno foi para a Alemanha. Ele ficou 3 anos lá, se eu não me engano. Ele estudou versículo por versículo da Bíblia. E aí ele termina e ele pergunta para o Espírito Santo: tá, e agora, o que eu vou ensinar? Você vai ensinar devocional. No mínimo, é um pouco complicado isso, porque ele estudou. Então, acho que muitas vezes vai que a mente dele queria, não, agora eu vou ser um teólogo, eu vou escrever livros, eu estou preparado. Não, você vai ensinar o meu povo a ter relacionamento comigo. Então, vocês entendem isso? A nossa igreja já bate tanto nessa tecla, que a devocional é que muda a vida da pessoa. Eu lembro assim, do Rideu pregando aqui, que o Arno nos ensinou a fazer devocional e foi isso que mudou as nossas vidas. Isso não sai da minha cabeça. De que a música da Shalom é devocional, é a leitura de um capítulo por dia, é a leitura e o ritmo é um capítulo por dia. Você vê que são essas coisas assim que, desde o ministério infantil, vão falando, e a gente vai chegando, e a gente vai fazendo. Isso é perseverar. Todos os dias, a gente finalizou a leitura bíblica agora, 3 anos lendo, um capítulo por dia. Teve um dia que foi extremamente especial para mim, foi quando a gente foi fazer a consagração aqui do nosso novo templo, e a gente leu o Novo Testamento inteiro. Isso foi muito especial. Eu fiquei da meia-noite até as 6 da manhã. Jovem, não faz nada, falei, vamos ficar.
Eu e a Rafa, né? Vamos ficar. Chegamos em Atos, saímos aqui terminando lá em Hebreus. Então você pega assim, finalzinho ali de Atos, lemos Romanos inteiro. Você vai lendo, daí vinha um, descia outro. Isso é perseverar, você tem um porquê que você está fazendo. Você não está simplesmente lendo algo para te encher e ficar um cabeção. Você persevera na palavra para você ajudar aquele que é fraco na fé e muitas vezes alcançar o que está perdido. E o povo de Deus, eu e você, a Shalom, nós não fomos feitos apenas, entenda isso, apenas para viver a glória futura. Nós vamos viver, eu e você, juntamente nós vamos estrear o céu. Eu acredito que eu vou ver todos vocês lá comigo. Mas nós estamos aqui para sermos experimentados. E isso só vem com as adversidades do dia a dia. O interessante é que você pega ali, nós lemos do 1 até o 4, a perseverança ela está em tudo que você lê. Mas no capítulo 3 que ele começa realmente falando de gloriar nas tribulações. E é isso que eu achei mais interessante. Porque quando, eu não sei se vocês pensam assim, eu pelo menos pensava. Depois que eu preguei, Deus falou comigo em devocional, eu mudei a minha cabeça. Que se tem problema ou tribulação, Deus me abandonou. Não precisa levantar a mão quem pensa assim, para a gente não se expor. Mas eu entrei num problema, Deus me abandonou. Isso é mentira. É mentira do inimigo. Isso não é verdade. Se você acreditou nisso algum dia como eu acreditei, isso é mentira, isso não existe. A mesma Bíblia que nós lemos em Tiago aqui, tende por grande alegria passardes por várias provações. É a mesma Bíblia que vai estar escrito lá, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que Deus está fazendo no momento de uma enfermidade, numa tribulação que nós estamos passando, Ele está nos ensinando alguma coisa, Ele não está nos abandonando. Nós precisamos crer nisso. E quando Ele fala sobre se gloriar, não é algo, de certa forma, no sentido literal, né? Eu gosto de problemas. Se você gosta de problemas, aí tem que ver o que está acontecendo. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de que se nós nos gloriamos nisso, é porque sabemos que por detrás de tudo que nós estamos passando. E isso, quando eu falo, é muito bonito falar aqui agora, porque nós não estamos passando por um problema. Mas é enxergar através dos olhos da fé, que existe uma pedagogia de Cristo, que está nos ensinando, que está mostrando para nós que esse momento do seu caráter precisa aumentar aqui. A tua fé, nesse sentido, precisa aumentar aqui. Com os olhos da fé, no momento da tribulação, a gente fica muito nervoso, a gente não sabe o que fazer, mas Cristo está ensinando alguma coisa para nós. E o mais interessante é que, graças a Deus, essa transformação ela é gradual. Ninguém aqui hoje nunca ouviu falar sobre perseverança, amanhã você é declarado o herói da perseverança. É gradual. É um resultado de uma intimidade com Cristo. E essa transformação gradual, ela nos torna mais semelhantes com Cristo. Então a gente enxerga muitas vezes o Espírito Santo como aquele que produz os milagres, aquele que faz as coisas grandes acontecendo, mas ele é o nosso principal discipulador. Eu acredito muito em liderança, até porque eu sou não estaria aqui falando mal sendo Eu acredito em pastoreio, eu acredito em tudo isso, mas o Espírito Santo é o nosso verdadeiro discipulador que nos discipula de forma integral. Aquele momento em que o teu pastor não está ali para te corrigir, o Espírito Santo está lá. Pergunte para ele, está certo? Eu tive a alegria de fazer isso uma vez, e assim, ore, mas ore fervorosamente, porque o Espírito Santo ele bagunça. Quando você ora e dá liberdade para ele ser o discipulador, você não vai ser mais a mesma pessoa do que você era antes. Às vezes aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos que você muitas vezes deixava passar, o Espírito Santo não deixa. Ele é o nosso verdadeiro discipulador. Então, todos os dias, nós temos o privilégio que, se nós erramos, nós podemos ser corrigidos.
Se passamos por momentos difíceis, nós podemos ver a Deus. E nós só podemos passar tudo isso porque nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias. E esse Espírito Santo, ele não é algo, né? Isso foi até algo que me marcou também. Quando nós vamos ler Efésios no 1 lá, Paulo está fazendo a oração antes de começar o que ele quer falar. No 1, do 22 ao 23, ele vai falar que... Vou até abrir aqui. Isso aqui é muito bom. Se vocês quiserem abrir também, vale a pena. Efésios 1, do 22 ao 23. É as bênçãos espirituais em Cristo. Isso aqui é uma maravilha. 22 ao 23, eu usei o mesmo documento e coloquei errado. Perdão, é 12 e 13. Não arrumei, deixa eu arrumar já. 12 e 13. Efésios 1, 12 e 13. Ele fala o seguinte: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele vem: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele vai estar conosco todos os dias. Ele não ele está todos os dias, mas muitas vezes você pode perguntar, mas por que eu não escuto? Porque falta a percepção nossa, não do Espírito. O Espírito, ele age em todo momento. O que falta é nós olharmos para o Espírito com os olhos de que ele está agindo em todo o tempo. E é tão interessante porque ele deixou o Consolador, né? Quando ele está indo lá, Jesus fala, lá em João, que eu vou, mas eu deixo o meu Consolador para vocês. E esse Consolador, ele também é o penhor. Então, assim, ele vai estar com a gente. Custe o que custar. Ele vai estar com a gente fazendo nos arrepender, fazendo entender que se tem algum pecado, se tem algo errado, nós precisamos nos arrepender. É Ele que faz todas as coisas. Então, falando sobre a prática, começando um pouco sobre a entender. Né? Então, nós entendemos que nós somos justificados, hoje eu e você somos amigos, temos acesso. Esse acesso é a graça, é uma posição segura que eu e você temos, de todos os dias a entrar na presença de Deus e receber isso. E nós temos um Deus, um Cristo que vem nos buscar e vai levar com Ele. Nós teremos as bodas do Cordeiro, nós teremos o nosso grande esperado casamento, que nós tanto esperamos. Nós temos isso e nós também acabamos de ler que nós temos que perseverar, mas a prática disso é que esses termos, uma vez que vão se enraizando em nossas vidas, eles modelam a nossa vida. Né? O cristão que entende a justificação como filho, ele é amigo de Deus. Ele cria intimidade com Deus. Ele não vive mais com medo, que nem eu falei. Você, mais uma vez, você que tem medo do juízo, da justiça, você foi justificado de uma vez por toda. De uma vez por toda. Isso tem que entrar na sua cabeça. Senão, se isso não entra, a gente não vai conseguir reconhecer Deus como o nosso Pai. Então, vamos se esforçar. Cristo, de uma vez por todas, nos justificou. O cristão que entende a graça, ele anda debaixo da plenitude da temperança. O que é a temperança? É a moderança, é o equilíbrio. Ele caminha sobre tudo o que Jesus fez. Muitas vezes, eu não discordo daquilo que em seus passos, a gente sempre fala em seus passos, o que Jesus faria? Eu não sei, minha cabeça é limitada, não vou saber te dar essa resposta, mas eu vou saber o que ele fez, que está na Bíblia. Então o que ele fez, faça também, que no final tudo vai dar certo. E o cristão que compreende a esperança da glória de Deus, ele vive com intensidade o hoje. Esse aqui é o mais interessante. O fim, ele vai modelar tudo o que a gente faz hoje. Por que resulta em alegria? Porque eu e você, nós vivemos o hoje, todos os dias, se aprimorando para ser um marido melhor, um filho melhor, amar mais a esposa, amar mais a igreja, pregar com intensidade, trazer alimento para a casa de Deus ou para as nossas famílias. Porque a gente sabe que no final, tudo isso que nós estamos fazendo hoje vai valer a pena.
Então é o final, ele vai modelar todas as coisas, isso é o mais importante. É a intensidade do hoje, sabendo que a promessa do Senhor vai se cumprir, mas que hoje existe algo a ser feito. E a caminhada cristã, ela precisa de perseverança, né? Como eu já disse, ela é gradual, ela não é nada instantâneo. Nós precisamos dessa transformação gradual. Então, você que entendeu a justificação, você hoje vive como um filho, sem mais medo, sem mais insegurança, né? Se você hoje tem algo que precisa mudar no seu coração, eu tenho algo para te falar que... Primeira de João, ele vai falar lá no 1 que o que era desde o princípio, aquele que vimos, ouvimos e apalpamos com as nossas próprias mãos. E esta vida anunciamos. Então, aquilo que João está escrevendo lá, ele está falando sobre santos e pessoas que já são crentes, que é eu e você. Então, se você hoje tem dúvida, alguma coisa sobre que você caminha com medo, o Cristo que foi apalpado lá por João, que foi ouvido por João, que foi visto com os seus próprios olhos, hoje eu e você temos esse mesmo acesso. Esse mesmo acesso. Cristo é para ser apalpado, é para a gente se pegar nele. Entendeu? É assim, a gente até vai parecer um pouco meio estranho, mas apalpe Jesus. Veja Jesus. Né? Que nem o Judá Bertelli, né? O cheiroso. Cheira mesmo. Fica assim, entra numas com Deus que... Sim, a gente não vai se arrepender, porque nós precisamos olhar Ele. Nós, muitas vezes, que nos encontramos ainda com medo. O cristão que entende a graça, então, como eu já disse, então ele vai viver debaixo da moderança. Hoje, muitas vezes, a gente fica nessa da graça, né? Tem a hipergraça, mas tem a graça barata. Viva a graça de Deus. Que ela é plena sobre a sua vida, ela te abunda. Não precisamos viver nesses extremos. Precisamos fugir desses extremos. Muito, aí a gente olha para o irmão, não, esse irmão, pelo amor de Deus. Daí a gente vai para o outro lado, eu sou o amado de Deus. Mas o que é isso? A gente vive nessa, vai de um lado para o outro. Viva na temperança. Traz todo mundo junto, abraça todo mundo. Essa é a graça. Nós que entendemos isso e nós que esperamos em Deus, que Ele venha e nos busque, que nós tenhamos a nossa vida com Ele. Nós vivemos hoje com intensidade. Então, ser perseverante não é só nas tribulações. É na nossa vida de oração, na nossa devocional, em nossas empresas, né? Porque uma coisa que eu escutei do Rideu no nosso retiro de jovens que é muito interessante. Não tem nada mais glorioso do que um cristão abrindo uma empresa que honra a Deus, que segue a Deus com os seus estatutos e o que cria em cima de uma empresa, do que um pastor que vem e abre uma igreja. É a mesma coisa. A glória de Deus está nos dois lugares. Então, nós precisamos entender que ser perseverante também vai ser naquele que muitas vezes não vai ter uma empresa, mas que no local que está, a glória de Deus, ela inunda, você é o melhor naquilo que você faz, se tem que fazer algum curso, tem que se especializar, você é o melhor nisso, porque nós somos cristãos. E ser cristão é sinônimo de excelência em tudo que faz. Perseverantes no casamento, agora eu falo isso porque eu sou casado, então nós precisamos ser perseverantes no casamento, né? Nós homens, é até engraçado, no meu professor Norberto, ele fala, leia Pedro, que Pedro fala que se você não trata bem a sua esposa, ele não vai ouvir as suas orações. Então assim, né, eu achei engraçado na hora, mas está na Bíblia. Então, persevere no seu casamento. Ame mais a sua esposa. Esposa, ame mais o seu marido. Quando tiver os filhos, a gente vai descobrir ainda mais. Precisamos amar nossos filhos. E perseverança no relacionamento com nossos pais e irmãos, né? Para finalizar, nós como irmãos, eu tenho responsabilidade sobre a sua vida, né? Muitas vezes, aquilo que eu não tinha dinheiro e a minha mãe não tinha dinheiro para arcar com contas, eu estou falando de contas físicas, a igreja ajudou. Então, assim é também eu com vocês. Se nós temos problemas, nós temos que tirar essa casta do orgulho
Isso é um bicho de dentro de nós, esse orgulho. Nós precisamos se ajudar. Eu e você tem responsabilidade. Não é só o Arno que quando chegar lá no céu vai ter que explicar para Deus o que ele fez com a Silvia, com as filhas, com nós. A gente também, né? E eu agora também tenho. Vou ter que explicar sobre o que eu fiz com a Rafa, com meus filhos. Quando o tempo que eu estava com a minha mãe. Se eu realmente amei os meus irmãos. Que o mandamento, se a gente for resumir, é esse: amar a Deus e amar os irmãos. Então eu e você aqui, nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo, mas esse ser irmãos em Cristo, ele transcende toda e qualquer barreira de pensamento, de qualquer coisa. Eu e você, precisa ou não, nós precisamos nos ajudar, porque nos ajudando uns aos outros, crescendo nisso, a gente só tende a ganhar nisso, eu e você. Então que possamos ser perseverantes no nosso relacionamento. A gente sabe que não é fácil, é muito difícil, às vezes nós somos humanos, pensamos diferente, somos diferente contexto de casa, de vida, mas se tem algo que converge todas essas coisas é o Jesus. Então, eu e você, nós precisamos crescer nesse relacionamento. E eu quero terminar, se o louvor quiser subir. Quero terminar lendo 2 Coríntios. Nós vamos lendo o capítulo 3, versículo 18, o último. Ele vai falar o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então isso aqui ele sela, mais uma vez, aquilo que nós conversamos, de que o que passamos, o que vivemos, nós contemplamos a glória do Senhor e nós somos transformados de glória em glória. Se for resumir algo, né? O tema que eu coloquei é perseverança dos crentes. Realmente é uma linguagem, nós precisamos conversar sobre isso. Mas que a gente saia daqui hoje, eu e você tendo esse entendimento que precisamos uns dos outros, para que a glória de Deus seja revelada e que nós, como amigos, como os irmãos, sejamos cada dia transformados, mudados. Se tem alguma coisa que precisava ser ajustada, ela vai ser ajudada aqui no corpo. Eu e você, nós não precisamos andar sozinhos ou muitas vezes longe. Eu sei que é difícil muitas vezes pedir socorro, mas peça. Nós estamos aqui para realmente se ajudar, para amar, assim da mesma forma como eu fui acolhido, em tudo que eu precisei, você também vai ser. Precisamos ser perseverantes, crescer na nossa intimidade com Deus, porque graças a Jesus hoje nós não temos mais a diferença. Nós temos Ele, baseamos nele e temos Ele como nosso referencial. Pode se colocar de pé, por favor. Senhor Jesus, entrego, Pai, tudo que foi conversado, tudo que foi falado aqui em Tuas mãos, Pai. Pai, mas eu te peço, Senhor Jesus, que se tem algum irmão meu aqui hoje, alguma irmã, Senhor Jesus, alguém que está passando por algo, Pai, algum medo, alguma insegurança, de que se realmente se entregou realmente todas as coisas ou não, que o Senhor venha estar falando ao coração dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Se você que está passando por algum momento difícil, alguma enfermidade, um falecimento, algo difícil, um desafio que você não consegue passar, entregue isso a Deus. Entregue isso a Deus, cresça no relacionamento com Ele, e que você nunca mais, se você já ouviu isso, acredite de que Deus te abandonou. Em nome do Senhor Jesus.
Muito obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui, Pai, cultuando ao Senhor e entendendo de que se não é o Senhor, Pai, nós estamos aqui fazendo qualquer coisa, Pai, mas como o Senhor é o foco, o Senhor é o centro, Pai, nós crescemos entre nós, Pai, como pessoas, nós entendemos quem é o Senhor e o mais importante, Pai, nós somos curados, porque nós estamos, Pai, como o Tiago fala de que a oração pelos outros, o relacionamento uns com os outros, que se confessarmos nossos pecados, nossas dores, nossos problemas, nós somos curados. Obrigado, Senhor Jesus. Entrego a Ti, Pai, que possamos, Pai, cada vez mais ser tocados pelo Senhor, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu imploro para o Senhor, Pai. Precisamos do Senhor e do Teu Espírito Santo e do Seu ministrar em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus.